O aborto da menina de 11 anos de idade. Qual é a sua opinião sobre isso? Assista esse vídeo até o final e entenda alguns detalhes importantes desse caso. Em matéria do O Globo, divulgada no portal Yahoo Notícias, diz que a polícia de Santa Catarina concluiu há cerca de 10 dias o inquérito criminal sobre o possível estupro de uma menina de 11 anos, moradora do município de Tijucas, em Santa Catarina. O caso ganhou repercussão nacional após o Hospital Universitário de Florianópolis negar a realização do aborto, apesar da previsão legal e de a justiça afastar a criança da família. Na noite dessa quarta-feira, a ampla repercussão do caso, o hospital atendeu uma recomendação do Ministério Público Federal e realizou os procedimentos para o aborto. O inquérito da polícia para averiguar o crime de estupro, no entanto, foi concluído sem indiciar ninguém. A polícia concluiu que o principal suspeito de ter engravidado a menina é também uma criança de 13 anos, próxima a ela e com quem ela mantinha relações. A conclusão foi enviada ao Ministério Público, que ainda avalia se concorda com o desfecho da investigação policial. O Globo ouviu de fontes ligadas às investigações criminais que correm em sigilo que a menina admitiu em depoimento aos policiais ter mantido relações sexuais com um menino de 13 anos. Uma fonte diz que, além da vítima, e outro menor confirmou que teria se tratado de uma relação consentida. O inquérito reconhece que houve estupro de vulnerável, mas atestou que a relação entre as duas crianças se deu de forma consensual e, portanto, não houve indiciamento. Pelo artigo 217 do Código Penal, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos pode implicar em pena de 8 a 15 anos. Advogado e professor de Direito Penal da UFF, Daniel Heisman, disse que há algumas possibilidades a serem apreciadas pelas autoridades envolvidas na investigação. Uma delas é conceder remissão, que deverá ser homologado por um juiz, se os fatos relatados por ambos os envolvidos forem confirmados. A rigor, os dois são autores em relação ao outro e também vítimas pela conduta do outro, explica o especialista. Nesse contexto, parece viável que o MP proponha a remissão para os dois, e assim poderia dar uma solução ao conflito. Sobre o aborto, ela pode fazer porque foi vítima do estupro. O caso foi comentado pelo pastor e cantor André Valadão através das suas redes sociais. O líder religioso se posicionou contra o aborto recomendado pelo Ministério Público Federal. Para Valadão, no entanto, a criança gerada no útero materno também é uma vítima da situação, motivo pelo qual merece proteção. Não é porque a criança tem 11 anos que o bebê deixa de ser um ser humano, afirmou Valadão ao ser questionado por seguidores em sua rede social. Se fosse minha filha, eu iria cuidar dela nas questões psicológicas e psiquiátricas, e nós nunca iríamos abortar o bebê em hipótese alguma. A deputada estadual de Santa Catarina, Ana Campagnolo, também lembrou que o procedimento pode ser traumático. Todos precisam saber que após um aborto, seja legal ou não, a menina passaria em um processo para expulsar do seu corpo um bebê, que foi propositalmente esmagado, envenenado ou estripado, disse a deputada. As pessoas realmente sabem como é feito o aborto? Por que preferir o trauma do parto de um bebê morto ao parto de um bebê vivo? Por que escolher a morte e não a vida depois que tantas coisas ruins já aconteceram? Questionou Campagnolo nas redes sociais. O presidente Jair Messias Bolsonaro divulgou uma imagem em sua rede social com o seguinte texto: a única certeza sobre a tragédia da menina grávida de 7 meses é que tanto ela quanto o bebê foram vítimas, almas inocentes, vidas que não deveriam pagar pelo que não são culpadas, mas ser protegidas do meio que vivem, da dor, do trauma e do assédio maligno de grupos pró-aborto. Sabemos tratar-se de um caso sensível, mas tirar uma vida inocente, além de atentar contra o direito fundamental de todo ser humano, não cura feridas nem faz justiça contra ninguém. Pelo contrário, o aborto só agrava ainda mais essa tragédia. Sempre existirão outros caminhos. A foto é de uma criança com 25 semanas. O bebê que é mais vítima dessa tragédia tinha 29 semanas. Você que é uma pessoa racional e não só emocional e tem acompanhado as notícias dos últimos tempos, percebe também nitidamente que a grande mídia, ela faz com que qualquer notícia ou matéria, ela venha recheada de ideologias contra os princípios
divinos, os princípios da palavra de Deus. Agora, notamos uma manipulação de informações e de noticiários que são divulgados, usando desse caso da menina de 11 anos agora, para fazer como se fosse uma espécie de apelo nacional para a legalização do aborto, de uma forma ainda mais escancarada e explícita na nossa nação. Essa mocinha de 11 anos mexe com as emoções de qualquer pessoa. Afinal de contas, muitos têm crianças na família e se coloca no lugar pensando o que eu faria se fosse no meu caso. Mas é necessário ter um olhar crítico sobre todas essas informações e perceber que há uma manipulação da grande mídia para tentar ludibriar as ideias das pessoas, a mente das pessoas, a fim de se comover com esse caso e querer passar para outro e outro até legalizar o aborto. A situação é complicada, mas tem que ver que história é essa, como que aconteceu, como isso chegou a acontecer. Isso que deve ser investigado, como que foi, que chegou a esse cúmulo, chegou a esse ponto. Um menino de 13 anos com a menina de 11 estavam mantendo relações constantes. Cadê o pai dessas crianças, a mãe? Precisam ser investigados, se necessário for, até mesmo condenados. Não pode ser aceito a primeira notícia que nos trazem. Que Deus abençoe essa menina, Deus abençoe as pessoas envolvidas nessa situação. Mas nós não podemos nos deixar influenciar pelas coisas que a mídia ela joga de uma forma ideológica, e precisamos sempre defender a vida, defender os princípios e os valores cristãos. O que será que poderia ser feito em relação a esses casos de aborto que se repetem na nossa nação, de moças, pequenas meninas engravidando e então sendo encaminhadas a sofrer um trauma agora para toda a vida, de ter no seu ventre um ser humano morto, assassinado? É difícil. Me lembro de alguns dias atrás ter visto um pastor chamado Marcos Brunet, que havia visitado um centro de apoio para grávidas na Argentina. Por que não fazer algo semelhante no nosso país? Já que gasta-se com tantas coisas inúteis. Um centro de apoio na Argentina, que é um país tão complicado também, mas tem isso, e que é um centro de apoio que acolhe mães em situações semelhantes a essa menina, para que possam ser assistidas de forma física, emocional, espiritual e até completarem a sua gestação, terem o nascimento da criança e ainda depois são auxiliados até o 1º ano da criança. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Qual a sua opinião sobre essa situação? Deixe nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um like, fique na paz e até o próximo.